Ora viva, meus caríssimos irmãos e caríssimas irmãs. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Pão da Palavra, uma meditação e reflexão em torno da liturgia da palavra da comunidade católicos em Dublin. Comecemos então com este sinal da cruz. O sinal do grande amor de Deus por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos agradecemos por este dia e vos pedimos que o vosso Espírito Santo desça sobre nós, a fim de meditarmos, segundo o vosso coração, esta palavra que vem da vossa boca. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus subiu para o barco e os discípulos seguiram-no. Levantou-se então no mar uma tempestade tão violenta que as ondas cobriam o barco. Entretanto, Jesus dormia. Aproximando-se dele, os discípulos despertaram-no, dizendo-lhe: Senhor, salva-nos, que perecemos. Disse-lhes ele: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantou-se, falou imperiosamente aos ventos e ao mar, e sobreveio uma grande calma. Os homens admirados diziam: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos então de ouvir este Evangelho, queridos irmãos e queridas irmãs. Se formos para os versículos anteriores a este Evangelho, versículos anteriores deste capítulo 8 de São Mateus, Jesus nos convidava, nos versículos 18 a 22, Jesus nos convidava a sermos seus autênticos discípulos, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo. Hoje, nestes versículos que acabamos de proclamar agora, Jesus nos diz: não tenhas medo, mas sim, tendes fé. Ele faz um milagre que espanta os discípulos. Entretanto, não obstante as diferentes opiniões sobre os milagres de Jesus, alguns da extrema direita e outros da extrema esquerda, entendemos que os milagres são para Mateus o veículo e instrumento que manifestam a ação poderosa de Jesus. São, no entanto, o sinal e a confirmação da presença do reino de Deus no mundo. O sinal da força positiva de que Jesus é o Senhor. Para Mateus, a figura de Jesus é uma presença, seja, a figura de Jesus é a presença e o esplendor de Deus sobre a terra. Suas palavras são o anúncio do seu reino.
seus prodígios mostram que a força salvadora já penetrou entre os homens. Entretanto, meus queridos irmãos, se formos para o Evangelho de São Lucas, que coincidentemente também essa passagem encontramos no mesmo capítulo, que é o capítulo 8, nos seus versículos 22 a 25, este relato em Lucas inicia uma série de milagres realizados por Jesus, tais como a tempestade acalmada, que é este que acabamos de ouvir agora, a cura de um possesso, a devolução à vida da jovem que tinha morrido e a cura da mulher, ou seja, a cura daquela mulher que vivia com uma hemorragia por longos anos. Aqui então, tanto estas pessoas que foram curadas e que se beneficiaram dos milagres de Jesus e também os discípulos, dirigem-se a Jesus chamando-lhe mestre. No contexto do Evangelho de São Lucas, mestre. No Evangelho que acabamos de ler agora, eles chamam Senhor. Mestre, Senhor, um nome que é apropriado à ação de acalmar a tempestade. Quantas vezes nós também clamamos, Senhor, tende misericórdia de nós. Senhor, ouvi-nos. O milagre é realmente um exorcismo. Acreditava-se naquele tempo que a água era a residência das forças do mal. E muitos julgavam que uma tempestade repentina só podia ser obra dos demônios. E notamos ainda que também, raramente nos evangelhos, os 12 são beneficiários de uma ação do poder de Jesus. Habitualmente ou costumeiramente, eles juntam-se a Jesus no serviço dos outros. Neste evangelho de hoje, então, admirados, os apóstolos fazem uma pergunta cuja resposta já tinha sido dada nas ações de Jesus. Quem é este? Quem é este? No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, os milagres de Jesus são acontecimentos extraordinários que revelam o poder e a bondade de Deus e provam que Jesus é prefigurado e esperado pelos profetas. Aos milagres, ainda que sejam impressionantes, eles dão uma importância menor do que a pregação de Jesus e a totalidade da sua vida salvífica. Comparada a uma análise gramatical aqui, diríamos que as pregações de Jesus e a sua vida salvífica são o sujeito e o objeto da sua missão, enquanto que os milagres são complementos desta missão, quer eles sejam complementos, assim na análise gramática, complementos direto ou complemento indireto. No Evangelho de hoje ainda, meus queridos irmãos, a barca aí representa a comunidade dos discípulos, ameaçada pelo mundo malvado, mas confortada pela presença de Jesus e não pelos milagres de Jesus. Por quê? Porque em todos os tempos e lugares, a Igreja de Cristo tem sido vítima de incompreensões e violências. Assim acontecera com as primeiras comunidades cristãs, que foram vítimas de cruéis ataques dos adversários. Muitos cristãos e cristãs
sofreram um martírio por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, estamos fazendo memória dos mártires de Roma, que foram sangue e semente, que deram e continuam dando sustentabilidade à nossa fé hoje. Eles são conhecidos também como protomártires da Igreja de Roma. Todos, inclusive Pedro e Paulo, foram vítimas da loucura do imperador romano Nero naquela época. E é importante não esquecermos esta celebração memorial, pois o sangue desses cristãos foi semente para os novos, mais numerosos e mais fortes cristãos de hoje. Eles são também heróis da fé. Percebemos aqui que a perseguição que aconteceu naquela época foi insana e também sem justificativas. Segundo a história, isto começou no ano 64 e estendeu-se até o ano 67 depois de Cristo. São Pedro também foi morto sob as ordens de Nero, sendo então assim posteriormente sepultado no local onde foi construída a Basílica de São Pedro. Quem já teve a oportunidade de visitar o Vaticano e também, vamos dizer, aí a parte de baixo da antiga Basílica, pode compreender isso, que Constantino depois construiu uma basílica aí onde São Pedro foi enterrado. E também São Paulo foi também decapitado, como sabemos, por ordem deste mesmo imperador. Segundo as análises que se fazem ou as estatísticas, não se sabe exatamente o número de cristãos martirizados por Nero, mas sabe-se que foram muitos. Por isso, a Igreja reserva então o dia 30 de junho, logo após a festa de São Paulo, ou de São Pedro e São Paulo, para celebrar estes heróis da fé, que não renegaram Jesus Cristo, mesmo diante das torturas e da morte. Mesmo em meio àquela tempestade, de serem devorados pelos cães, derrubados por touros naquela arena, decapitados e crucificados, eles não se deixaram abalar pelos ventos fortes das perseguições. Continuaram acreditando que Jesus estava aí com eles no barco. Encontramos aqui um testemunho muito lindo do Papa São Clemente I. O Papa São Clemente I escreveu o seguinte, dando testemunho sobre estes heróis da fé. Este testemunho é também aplicável aos nossos dias. Ele dizia: nos encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemo-nos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador. Que belo testemunho para estes cristãos, e é também belo testemunho para os nossos dias hoje. Sabemos, queridos irmãos e queridas irmãs, que as tempestades são frequentes, seja ela qual for, tempestade física, tempestade moral, tempestade psíquica,
tempestade da situação social, tempestade dos conflitos sociais, dos conflitos de guerra e etc. Tudo isso nos faz muitas vezes pensar que no meio dessa agitação das ondas, Jesus está dormindo. Que Ele não se importa conosco. Não, isso não é verdade. Ele não está dormindo e Ele se importa assim conosco. Isto demonstra que a fé miúda dos discípulos e também nossa deve continuar a crescer. Pois, percebemos aqui que, com toda a autoridade divina, Jesus controla, ainda hoje, domina o fenômeno natural, para demonstrar que Ele tem toda a autoridade e que Ele é o mestre da criação. O Evangelho de hoje nos convida também a depositarmos toda a confiança no Senhor, porque Ele nos protege e continuará nos protegendo individualmente, assim também como comunitariamente, como comunidade eclesial, com todas as forças, ou contra todas as forças ameaçadoras. E aí vem de novo a pergunta: por que temes? Por que temes? As tempestades que encontramos na vida são como caminhadas de pedras ou caminhos de pedras que nos ajudam a aprofundarmos ainda mais a nossa fé em Jesus. Sendo assim, não será necessário nos questionarmos como os discípulos: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Pois temos a certeza de que é Jesus. Ele que é a presença real em nosso meio. Ele que é a presença firme em nosso meio. Ele que é a presença ressuscitada e ressuscitadora no meio de nós. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais do que fixarmos o olhar no milagre da tempestade acalmada, acreditemos firmemente de que Jesus sempre está no meio de nós. Ele sente as nossas necessidades, que até o simples toque das nossas mãos, o simples toque do nosso pensar, fazem com que o seu olhar se volte para nós. Assim acontecerá e continuará sucedendo, e continua sucedendo nos nossos dias e continuará sucedendo até o fim dos tempos. Assim sendo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para a nossa reflexão pessoal hoje, convido-vos então a lerdes também o Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 8, versículo 43 a 48. Repito, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. E podemos responder duas pequenas questões. A primeira é: o que eu faria no lugar dessa mulher? Que essa passagem vai nos retratar. Segunda questão: como Jesus se apercebeu que alguém o tocou no meio de toda aquela agitação das pessoas?
Vou repetir as perguntas. Primeira pergunta: o que eu faria no lugar dessa mulher? Segunda: como Jesus se apercebeu que alguém o tocou? Queridos irmãos e queridas irmãs, lembremos que o nosso barco, que é a igreja, tem a presença real, viva e ressuscitadora de Jesus. E nós não devemos temer, jamais, pois as tempestades das injustiças sociais, físicas, morais e tantas outras que abalam, jamais poderão nos afogar. Mantenhamos-nos firmes na fé. Assim seja. Então, muito obrigado, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, por terem nos acompanhado hoje, neste nosso programa Pão da Palavra. E, claro, os nossos apelos de poderem sempre divulgarem a página da nossa comunidade Católicos em Dublin. Nós estamos aqui no Facebook, estamos também no Instagram, estamos também no YouTube, e assim podem com certeza fazer a divulgação da comunidade. Embora que neste momento as coisas estão a começar a voltar ao normal, não é? As missas estão a retornar, mas com um número reduzido de pessoas, mas continuemos sempre a divulgar a nossa página para que todos tenham conhecimento de que existe uma comunidade, né, que os apoia, existe uma comunidade que está sempre com eles e os ajuda, né, ou os ajudará em qualquer circunstância. Então, mais uma vez, agradeço a vossa presença do outro lado e continuamos em paz. E não nos esqueçamos, mantenhamos-nos firmes na fé. Até a próxima.